Então, VSR, ficou assim, ó, Corinthians, deu problema os ali. que decidem em casa de acordo com o que ficou estabelecido ali. Corinthians, América Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. Fazem a segunda em casa. Mas essa é a questão. Você está numa dúvida aí, né? Não, eu estou numa dúvida não, tenho certeza. Tanto é que, olha como ficou a nossa arte. A ordem de sorteio do último foi Atlético Paranaense sorteado primeiro e Flamengo sorteado por último. A última bolinha que saiu foi a do Flamengo. Certo. Então, assim, lá no painel da CBF, trocaram. Na chave, estava o Flamengo em cima do Atlético, como se o Flamengo tivesse saído antes. Agora, né? Mas a ordem do sorteio foi Atlético Paranaense primeiro, Flamengo segundo. Eu não sei em que situação, não sei se explicaram na live da CBF TV, mas trocaram em algum momento ali, porque é só você pegar e voltar. Nós estamos aqui no YouTube, é só o cara chegar e voltar. Porque foi sorteado primeiro o Atlético Paranaense e, por último, por segundo o Flamengo. Eu confesso que não prestei atenção. E por que isso é importante? Porque se no painel da CBF, no confronto, está colocado acima o time que foi sorteado primeiro, então deveria estar, por essa lógica, o Atlético em cima e o Flamengo embaixo. No sorteio, mantida a ordem para mandos, o Flamengo decidiria em casa. Exatamente. Né? Se fosse colocado no painel, de acordo com essa respectiva ordem de sorteio. Essa confusão não está esclarecida. Eu não vou almoçar como combinado, porque talvez tenha mais um sorteio, né? Então vou aguardar ainda mais umas 48 horas. Não me fala disso. Ó, a produção, para tirar a dúvida, foi lá, fez o que você falou, VSR. É só voltar. Voltou o sorteio, né? Voltou lá. É só voltar. Olha lá, ó. Esse é assim que ficou, né? Vocês estão vendo aí na tela, ó? Ficou assim. O Flamengo teria, pela tela, o Flamengo teria sido sorteado em primeiro, o Atlético em segundo. Exato. Só que de na fato prática teria não sido foi outra isso. coisa. Exato. Então você vê, Atlético Goianiense e Corinthians. Quem é que tá acima ali? É o Atlético. Por quê? Porque a bolinha dele saiu primeiro. Só voltar agora o sorteio. Né? Então, por essa lógica, ali em Flamengo e Atlético, como a bolinha do Atlético saiu primeiro, o VSR reparou isso na hora, o Atlético deveria estar acima. Eu fiz por quê? Porque eu tuitei na ordem que saiu. Eu tuitei na ordem que saiu. E saiu na bola, primeiro não presta atenção. Mauro e eu não prestamos mais atenção. Depois que saiu, eu não presto. Depois que saiu o terceiro confronto, que já se sabia que era Flamengo e Atlético, Mauro e eu já ficamos aqui falando dos confrontos. Até porque eu confio na CBF. Pois é, a gente nem olhou, mas o VSR reparou. Então, assim, a bolinha do Atlético saiu antes. É só botar, vocês não acharem que eu tô Volta mal. no vídeo pra ver exatamente. Mais do que o que tá escrito. Vocês não vão me dizer que daqui a pouco vai ter outro sorteio. Eu também não vou jantar, viu? Almoço já não e jantar também não. No dia que a Champions, a UEFA refez o sorteio, tava nessa também, e fiquei um tempão de placa, e sorteio novo, e cancela tudo. Jorge Igor. Não é possível, não é possível. Eu lembro que Vamos aguardar. Aqui, ó. Ó lá, recuperamos, Atenção. ó. Então esse é o primeiro pra ver qual é. Esse é o momento em que sai a primeira bolinha do confronto. Ó a bolinha que saiu primeiro, ó. A do Atlético. Paranaense. A do Atlético. Vamos seguir. Aí vamos seguir para não ter confirmar que era o Flamengo. Vamos seguir normalmente pro pessoal ver. Vamos fazer o seguinte, Wallace, volta tudo e dá o play sem avançar. Sem avançar, sem ter edição, sem ter corte, pro pessoal entender que realmente foi o que aconteceu, né? Então vamos lá. Vai lá, vai no sorteio do América Mineiro que foi sorteado e depois deixa seguir. Boa. Vai no sorteio do América Mineiro. Boa, que é o confronto anterior. Foi o sexto time. Que é o confronto imediatamente anterior. Cai lá, ó. É o sorteio do América Mineiro. Que é a verdinha que você tinha falado. É a coisa verde, olha lá, ó. Não é verde? Não, volta mais. Volta um mais, só para não ter dúvida. Vamos voltar, Wallace. Até o sorteio do Atlético Mineiro. Do confronto anterior. Do confronto anterior. Ajustado. Vai, que nem o VAR. Volta lá. Pode voltar. Ajustado. Ó. Isso. Atenção, que confronto é esse aí que está sendo sorteado? Eu vou olhar para o meu monitor mais próximo aqui, tá, pessoal? Que tá ajustado. A gente vai voltar, a gente tá voltando. América Mineiro, deixa da partida aí. Foi sorteado o América Mineiro, São Paulo primeiro, América Mineiro em segundo. Isso. Formou o confronto. E formou desse jeito ali no chaveamento. São Paulo acima. São Paulo em cima, América Mineiro embaixo. Perfeito. Aí agora vai seguir o sorteio. E a gente já sabia que ia ser Flamengo e Atlético Paranaense. Ou Atlético Paranaense e Flamengo. Só faltava saber a ordem. Olha a ordem, ó. Lá. Agora é o sétimo sorteado, o primeiro sorteado. Primeiro sorteado, sétimo clube sorteado. Atlético Paranaense. Deixa seguir. Olha lá. Só pode ser o Flamengo. Voltou lá, só teria que sair o Flamengo. Sem edição, tá? Tá seguindo a imagem do sorteio. E nesse momento o Atlético tá em cima no painel, atrás da Carol. Verdade, tá logo abaixo do América ali, verdade. E Flamengo. Verdade. Agora Flamengo. Aí quando volta pro sorteio do mando, tá invertido. Será que é alguma questão envolvendo o Maracanã?
Não, mas com precisaria o anunciar, confronto né? do Fluminense do outro lado. Talvez seja isso por conta de você das Não, datas. mas o sorteio do mando De você não permitir que eles decidam na mesma semana no Rio de Janeiro. Isso pode ser por isso uns 5 minutinhos, mas mesmo assim teria que ser anunciado. Mas né? eu não lembro disso ter sido... Se é isso, eu não lembro disso ter sido explicado no sorteio, no evento. Não Só lembro. se explicaram quando a gente não estava... Pode só ser. se explicaram lá... Só se explicaram na live ao vivo, mas pra gente aqui eu não ouvi. Não sei se eu ouvi. Porque os 5 minutinhos... Na verdade, inclusive, os 5 minutinhos é pra botar os números, porque não tem outras bolinhas. Não, é pra elas botar elas encerraram e prometeram. Daqui a 5 a gente volta. E aí, quando voltou, eu lembro da Bárbara Coelho corrigir uma informação que ela tinha dado sobre um confronto anterior de Flamengo e Atlético, que não teria sido a final em 2019. Mas é uma questão histórica. Fez uma correção histórica e seguiu com o sorteio dos mandos. E eu acho que os 5 minutinhos é pra você botar a bolinha os números, enfim, ou de Pode um ser. a... É até uma questão pra gente esclarecer já quando a Aline Nastari voltar, se essa explicação foi dada lá no auditório em algum momento que a gente não pegou. Por quê? Que Atlético e Flamengo tiveram suas ordens invertidas ali no chaveamento, porque isso foi decisivo para a questão do mando. Pela questão do Maracanã, da mesma cidade, seria se fosse... Mas aí também você podia fazer um jogo na quarta e um na quinta, né? Também, mas ao mesmo tempo poderia ser conversado ou falado, não só na live, enfim, para todo mundo. Isso poderia ter sido, inclusive, isso deveria ter, inclusive, estar no regulamento da competição. Exatamente. Antes do sorteio, olha, se acontecer e tal, a gente vai fazer... eu acho que é isso. Eu acho que é isso, mas vamos aguardar para a gente entender o que de fato aconteceu. Porque aí, obrigatoriamente, né, já que os sorteios eram casados, os dois de cima com os dois de baixo, eles podem ter invertido para não ter jogo seguido no mesmo estádio, né? Ou seja, nem na ida ou nem na volta ter Flamengo na quarta, Fluminense na quinta no Maracanã ou ao contrário. Mas isso deveria ser, está na regra da competição. Isso deveria estar lá escrito, até por uma questão policial, uma questão coisa, mas eu não vi. Não sei se na live da CBF a Bárbara ou a própria Carol, uma das duas explicou. Mas a Aline já vai vir de lá, no auditório, porque ela ficou lá acompanhando o tempo todo e vai esclarecer pra gente se isso foi dito lá em algum momento que a gente não estava com o sinal da CBF. Então daqui a pouco a gente tenta esclarecer isso com a Aline lá também. Olha, nós vamos lá com a Aline Nastari na sede da CBF, antes da gente falar dos outros dois confrontos, pra gente tentar entender, Aline, você tá apurando e você acompanhou sem cortes aí, né, a cerimônia do sorteio. Como foi essa questão da inversão ali no painel de Flamengo e Atlético Paranaense, esclarecendo para nós e tirando a nossa dúvida do que você viu por aí, Aline? Então, Jorge, a gente também teve a mesma dúvida, a gente estava tentando entender isso aqui agora, mas é o seguinte, os times que são do mesmo estado, eles não podem jogar na mesma data, no mesmo local. Então, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Fluminense, eles necessariamente têm que ficar cruzados. Eu não sei se vocês conseguem entender, acho que vendo dá para vocês entenderem um pouco melhor. Como o Corinthians é o segundo do lado de lá, o São Paulo é o primeiro, para que na primeira data eles não joguem os dois em São Paulo. E o mesmo deveria acontecer com Flamengo e Fluminense. Então, como o Fluminense ali era a segunda data, o Flamengo, o último sorteado, o mando do Flamengo acaba sendo invertido para que ele fique cruzado com o Fluminense e os dois não joguem no Rio de Janeiro exatamente na mesma data. Mas, Aline, isso foi em algum momento dito pelas apresentadoras aí no sorteio, antes, durante, depois? Isso foi esclarecido para quem estava presente ou não? Olha, é uma regra já do sorteio da Copa do Brasil. Isso eu sei porque eu estava sentada próxima de uma das pessoas da CBF e a pessoa falou, vai ter que cruzar e tal. Só que eu, de fato, eu não ouvi durante a apresentação. Eu não ouvi sendo dito no palco, eu não sei se possam ter dito no final, enfim, eu realmente não ouvi. Tanto que quando a dúvida surgiu de vocês, e aí eu fui questionei as pessoas da própria CBF, da própria organização. Tinha mais gente aqui até tentando entender e eles vieram até a gente e explicaram aquilo que eu ouvi antes do sorteio, até mais ouvi por um membro da CBF que por acaso estava sentado do meu lado durante o sorteio e disse, olha, a gente teve que realmente inverter porque os clubes que são do mesmo estado, eles não podem mandar o jogo no mesmo dia, na mesma data. Então, tem que haver o cruzamento, tanto para São Paulo e Corinthians, como para Flamengo e Fluminense. Por isso, o Flamengo acaba tendo o seu mando invertido.
Perfeito, Aline. Isso naturalmente aconteceu quando foram sorteados os confrontos do Corinthians e do São Paulo. Como o Corinthians foi o segundo sorteado e o São Paulo foi o primeiro no confronto dele, já estava assim. Agora, eu acho que, e agradeço a Aline aí pelo esclarecimento, acho que isso deveria ter sido falado antes do sorteio, ter sido reforçado antes do sorteio, para quem já conhecia a regra, para quem não estava por dentro, enfim. Eu realmente não me lembrava dessa regra, não me lembrava disso, até porque, não é um problema isso no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo tem a determinação tácita do Ministério Público de que grandes clubes não podem jogar no mesmo dia, né? Então você tem lá, você não pode jogar na mesma cidade, você não pode jogar São Paulo, Corinthians e Palmeiras não podem jogar, 2 desses, nem muito menos 3, não podem jogar no mesmo dia. Isso não é problema no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro Embora jogue no mesmo lugar, né? No Rio de Janeiro é comum você ter um jogo no Maracanã, um jogo em São Januário, um jogo no Maracanã, um jogo no Newton Santos. Mas no caso dos dois mandantes, isso é normal. No Maracanã, né? E eu não me lembrava dessa regra, né? E pelo que a Aline falou, isso não foi falado lá no... Deveria ter explicado no começo, né? Lembrando, caso aconteça e... Por exemplo, a UEFA, que fez cagada no último sorteio, ela sempre lembra, por exemplo, os bloqueios. Inclusive o bloqueio lá, que na época tinha, agora está mais necessário ainda, da questão geopolítica Ucrânia e Rússia. Ela sempre falava, não pode o time russo enfrentar time ucraniano, ela sempre relembrava, assim, mesmo sendo uma coisa que era recorrente na época. E essa não é uma questão das apresentadoras, não, tá? As apresentadoras, elas leem o texto, divulgam as regras, aquilo que é determinado pela organização, pela direção de competições, enfim, isso deveria ter sido algo já determinado pelos organizadores dos sorteios. A responsabilidade não é das apresentadoras, não. Elas falaram. Isso deveria estar no roteiro. Exato. Isso deveria estar no roteiro, do mesmo jeito que você explica, se sair ímpar, mantém, se sair par, inverte. Isso deveria estar no roteiro da leitura do sorteio.